Bem, pessoal, a fim de auxiliar numa melhora da compreensão daquelas pessoas que de repente não entenderam bem a resolução dessa questão, vou estar deixando essa gravação disponível, onde eu estarei resolvendo por uma abordagem diferente da que eu usei na sala de aula com vocês, tá? Eu quero chamar a atenção aqui, como eu havia mencionado em sala de aula, o nosso N será maior do que ou igual a 17, né? Isso porque nessa distribuição aqui, que não é a distribuição normal de um número fatorial, note que aqui só aparecem fatores primos, certo? Isso porque, com certeza, nessa distribuição, todo número que não era primo foi decomposto em primo. E, obviamente, que os fatores primos que formavam esses números que foram decompostos em primos, tá? Eles foram, obviamente, multiplicados entre si, como é o caso do 2, que pelo expoente 16 foi multiplicado 16 vezes, o que significa que na distribuição desse número fatorial, né, na decomposição desse número fatorial, o 2 aparece exatamente 16 vezes, assim como o 3 aparece 8 vezes, assim como o 5 aparece 3 vezes, o 7 2, e obviamente que é 17, né? Eu considerei o n maior do que o igual a 17 porque ele é justamente o maior número primo, fator primo, que aparece nessa distribuição, tá certo? No entanto, ele pode ser o 18, pode ser o 19, pode ser o 20, é o que a gente vai ver quando a gente organizar, fizer na verdade, uma reorganização dessa distribuição aqui, certo, pessoal? Seguindo aquele modelo da distribuição de um número fatorial, que é esse que eu acredito que vocês devam lembrar. Por exemplo, 5 ficaria com 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Note que o 4 aqui, ó, se eu fosse escrever o 5 com uma distribuição similar a essa daqui, eu teria que decompor esse 4 em 2 vezes 2, o que resultaria em 5 fatorial igual a 5 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí o meu 5 fatorial seria reapresentado, né? Teria sua decomposição em fatores reapresentada somente com números primos, como sendo 5 vezes 3 vezes 2 ao cubo vezes 1, e esse 1 a gente não precisa nem colocar, certo? Então note que aqui é só uma organização, uma organização diferente, obviamente, da decomposição, né, da distribuição dos fatores do nosso n fatorial, tá certo? Então, se eu voltar para aquela distribuição em que aparecem os números compostos, como o 4, por exemplo, tá? E o 6, o 8, que não estão aparecendo aqui, eu poderei chegar no exato valor desse n, certo? E a gente vai ver isso agora, como é que a gente pode fazer para que isso aconteça, tá? Bora lá então. Note que quando eu montei o 5 aqui, eu comecei pelo maior, tá? Do maior do 5, né? Voltando, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou fazer a distribuição do n pelo inverso. Eu vou começar pelo 1, depois vou para o 2, depois vou para o 3, depois vou para o 4, até chegar no maior fator, né, que poderá aparecer aqui, que no caso será o nosso próprio n, certo? Olha só. Então vamos lá. N fatorial igual a 1 vezes 2. Deixa eu baixar um pouco aqui, tá, pessoal? Só um minuto. Deixa eu baixar um pouco aqui. Colocar desse lado aqui. N fatorial igual a 1 vezes 2. Note, para eu colocar o 2, destacar o 2, né? Eu preciso tirar um 2 daqui, ó. Desses 16 2, certo? Porque aqui é o 2 multiplicado por ele mesmo 16 vezes. Então, se tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 2 multiplicando-se entre si, tá? E a partir do momento que eu tiro 1, 2, ficará 2 15 vezes. Né? 2 elevado a 15, ou 2 multiplicado por ele mesmo, 15 vezes. E o próximo, então, vai ser o 3.
E aí eu já venho nesse 3 elevado a 8 e tiro um desses 3, ficará 3 elevado a 7. O próximo é o 4, mais 4 é 2 ao quadrado. Então daqui eu vou tirar o 2 duas vezes, e vai ficar 2 elevado a 13, certo? O próximo é o 5. Então desse 5 eu vou tirar o 5 uma vez, né? Tirar um desses 3 5, ficando então 5 elevado a 2. O próximo é o 6, mas o 6 é 2 vezes 3, certo? Então eu tiro um 2 daqui, ficando 2 elevado a 12, e tiro um 3 daqui, desse 3 elevado a 7, e ficará 3 elevado a 6. O próximo é o 7, isso me permite tirar um desses 7, né? Ou seja, tem 7 vezes 7, e eu trouxe um desses 7 para cá, né? Organizando ele, ficando então no nossa distribuição original apenas 7 elevado a 1, vezes o 8, mais 8 é 2 elevado ao cubo. Isso significa que daqui eu vou retirar 2 elevado a 3. É isso, esse 2 elevado ao cubo, para colocar nessa posição aqui, ó, logo depois do 7. Então, 12 menos 3, no caso, fica 9, é isso. E o próximo é o 9, que é 3 ao quadrado. Então, desse 3 elevado a 6, eu tiro 3 elevado a 2, ficando então 3 elevado a 4, certo? O próximo é o 10, que é 2 vezes 5. Então, tiro um 2, fica 2 elevado a 8, e tiro um 5, fica 5 elevado a 1. O próximo é 11, então 11, note que eu mudei a posição, né? Só fiz aí uma permuta, ficando então número 1, né? O 11 elevado a 0, e aí isso aí dá 1. Na multiplicação, 1 não significa, ele é neutro, é isso? E aí eu paro já com 11. Eu não tenho mais 11 para mexer, para mudar de posição. Veio 12, mas quem é o 12? 12 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, note que no 12 aparece o 2 fatores 2. Então, eu tiro daqui o 2 elevado a 2, é isso? Ficando 2 elevado a 6. E tiro um 3, ficando 2 elevado a 3. O 13, note que o 13 está elevado a 1, assim como o 11. Então, ficaria 3 elevado a 0, que é o nosso 1. E o 1, como eu disse na multiplicação, ele é neutro. Indo para o próximo, escrevi errado aqui, 13, o próximo é o 14. O 14 é 2 vezes 7. Então, note que o último 7 foi posicionado multiplicando-se com 2 aqui. E aqui fica 7 elevado a 0, que dá o próprio 1, e a gente encerra aí com 7. E também tirei um 2, na verdade, ficando 2 elevado a 5. O próximo é o 15, que é 3 vezes 5. Então, daqui, desse 3 ao cubo, sai um 3, ficando 3 ao quadrado. E o nosso último 5, ficando 5 elevado a 0, que é o número 1. E finaliza aí a possibilidade de mudar a posição do 5. O próximo é o 16, mais 16 é 2 elevado a 4. Olha só, 2 elevado a 4. Então, onde tinha 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu retiro 4 desses 2 e mudo, né, desloco, para ficar aqui, ó, posicionado aqui como 2 elevado a 16, logo após o 15. Então, ficando aqui apenas 2 elevado a 1. Nesse caso, agora, é a vez do 17, que aparece uma única vez. Então, fica 17 elevado a 0, né, nessa posição, que é o nosso número 1. E aí já finaliza a possibilidade de mudar a posição 17. Mas aí, note que eu cheguei no 17, que era o menor valor possível que eu havia considerado para ser o valor de n. E mesmo assim, ainda tem 3 elevado a 2 e 2 elevado a 1 presente nessa distribuição aqui, certo? Então, logicamente que esse 17 estará multiplicando esse 3 elevado a 2, que também estará multiplicando por 2 elevado a 1. E aí nós temos o seguinte: n fatorial é
No caso, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11 vezes 12 vezes 13 vezes 14 vezes 15 vezes 16 vezes 17 vezes 3 ao quadrado vezes 2. De fato, a gente tem que, reorganizando essa distribuição, inserindo os números compostos, nós temos que vir até esse número aqui, que nada mais é, vai até esse número, que nada mais é do que 3 vezes 3, né? Que é o 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 2, que é o 18. Então, note que na nossa distribuição, se a gente colocar de modo, né, como essa daqui que eu fiz do 5, ó, começando pelo maior fator, então nós teríamos 18 vezes 17 vezes 16 até o número 1. O que nos diz que o nosso N só pode ser esse 18. Espero que todos compreendam, tá, pessoal?